Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde e podermos louvar o teu nome e dizer que tu és santo, santo, santo. Pai querido e amado, eu te peço neste momento que o Senhor se faça presente na minha vida e que por intermédio da minha vida, por intermédio dos meus lábios, o Senhor possa ministrar os corações que nesse momento sintonizam ou que estão nos assistindo, que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa alcançar almas e que o Senhor possa fazer grandes coisas maravilhosas na vida de cada um que nos acompanha neste momento. É o que eu te peço e por fé já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, eu fico muito feliz em estar aqui mais uma vez na rádio com o irmão Bolivar. E nessa tarde eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nos ouve ou que está nos assistindo, seja pelo Facebook do irmão ou seja pela rádio. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que vem da parte do Senhor. Se encontra no livro de Marcos, Evangelho segundo relata Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 16. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 16, nós vamos fazer a seguinte leitura. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Meus queridos irmãos, essa certamente é uma das passagens bem conhecidas de muitos dos irmãos que nos ouvem, que nos assistem, e eu gostaria de ressaltar algumas informações importantes para a nossa reflexão nessa tarde, que o evangelista Marcos, ele registrou para a nossa edificação. Se nós observarmos esse texto, os versículos lidos, todos nós sabemos que aqui se refere de momentos que antecederam a crucificação de Jesus, e nesses momentos, ainda até a morte de Jesus, o Senhor nos ensina coisas maravilhosas. Até na sua morte, nós aprendemos coisas maravilhosas. E o evangelista Marcos, ele traz essas coisas para a nossa reflexão. Ao observar o que está descrito no texto, parece, pelo menos de uma maneira superficial, de uma maneira mais geral, quando a gente observa os detalhes, ou pelo menos quando a gente olha assim de relance, parece que o texto se descreve ou narra uma espécie de culto. Por quê? Porque você tem um encontro de pessoas, você tem Cristo como rei, você tem adoração, você tem vários elementos que muito se parece com um culto legítimo. E é sobre isso que eu quero conversar com você, que eu quero refletir com você nessa tarde, sobre o culto verdadeiro e o culto falso. Porque o culto verdadeiro e o culto falso, ele parece muito nos seus aspectos mais gerais. E é nos pequenos detalhes que, de fato, se fará a grande diferença. Quando nós observamos o que Marcos registra no versículo 16, ele disse que Jesus foi levado por um grupo de soldados. Ele aqui descreve como a corte, e essa corte se reúne em torno de Cristo. E aqui parece também muito com os cultos que nós participamos ou que frequentemente se realizam no nosso mundo, no nosso país.
É um momento em que as pessoas solenemente se reúnem, estão reunidas ali com o propósito de adorar, ou com o propósito de talvez prestar algum culto a Deus. De modo que nesse aspecto, no aspecto do ajuntamento, o culto falso ele parece muito com o culto verdadeiro. Um outro aspecto também que é muito parecido, seja no culto falso, seja no culto verdadeiro, é o fato de que, uma vez reunidos, eles têm o cuidado de preparar uma vestimenta para Cristo, tirando aquelas vestimentas que ele estava usando e colocando sobre ele novas vestimentas. E o evangelista Marcos aqui, ele faz questão de descrever a cor da túnica, do manto que é colocado sobre Jesus, o chamando de púrpura. Mateus vai chamar de escarlate, mas Marcos parece estar mais acertado acerca das cores, porque púrpura era uma cor que se utilizava muito aos nobres, ou que se dava muito aos nobres. Então não era uma cor que qualquer um poderia utilizar, principalmente pelo fato da confecção dessa cor, desse pigmento para poder tingir os tecidos nessa cor. Então, por ser algo extremamente raro, a púrpura era uma cor, era uma tonalidade que era utilizada pelos nobres, e especificamente também pelos reis. E nesse momento aqui há uma coroação de Cristo. Ele recebe essa púrpura, esse vestimento nessa tonalidade, e ele também recebe uma coroa. E nisso, o culto falso parece também muito com o culto verdadeiro. Porque no culto falso aqui, prestado por esses soldados, eles mostram uma pseudo-reverência. Eles mostram algo que aparentemente seria, vamos dizer que, nobre, no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque eles estão colocando Cristo no centro, que eles estão colocando Cristo como o rei. E é muitas das vezes isso que a gente quer num culto verdadeiro, que Cristo seja entronizado, que o culto seja cristocêntrico, que Cristo esteja no centro. Um outro fator que também é muito semelhante no culto falso como no culto verdadeiro, é a questão da adoração. É dito aqui pelo evangelista que eles se reúnem ao redor de Jesus, colocam-lhe um manto na cor púrpura, colocam-lhe também uma coroa e ajoelham-se e adoram. Ora, a adoração é um elemento que de maneira alguma pode faltar a um culto que se diga ser um culto genuíno, que se diga ser um culto verdadeiro. Porém, essas semelhanças, elas ficam apenas no aspecto de semelhança, de aparência. Porque apesar do culto falso ter características que muito se parecem com o culto verdadeiro, a natureza do culto, o conteúdo do culto e o resultado desse culto, ele é totalmente distinto do culto genuíno, do culto verdadeiro que Deus requer daqueles que de fato se dizem cristãos e que de fato adoram a Ele em espírito e em verdade. E é sobre isso que eu queria refletir com você, sobre a natureza, o conteúdo do culto verdadeiro e do culto falso. Nós vimos aqui as semelhanças, agora nós vamos ver as diferenças que há entre esses dois. Como foi dito, o culto falso, ele tem ajuntamento, havia uma reunião. Só que o culto falso tem ajuntamento, mas não tem unidade. E é isso que difere o culto falso de um culto verdadeiro. Isso é um dos aspectos. Todo culto, ele tem ajuntamento, mas o culto verdadeiro tem unidade. E qual é a diferença? Você deve estar se perguntando. Ajuntamento você consegue fazer
por inúmeros motivos. É possível fazer um ajuntamento, uma aglomeração, pelo menos não nos nossos dias, mas em dias comuns, em dias, vamos dizer assim, rotineiros, normais. Em uma outra situação, é possível reunir pessoas para assistir um jogo. É possível reunir pessoas para assistir um show. É possível reunir pessoas para inúmeras situações. De modo que o que caracteriza um culto verdadeiro não é o ajuntamento de pessoas. É a natureza que reúne essas pessoas. Como assim, irmão Carlos? Ora, a Igreja de Cristo muitas vezes é comparada nas Escrituras como um corpo. E como um corpo, não se trata apenas de um ajuntamento de órgãos, não se trata apenas de colocar várias partes uma ao lado da outra. Um corpo, para ser corpo, ele tem que estar ligado, tem que estar ligado um membro ao outro membro. E esses membros, eles devem estar reunidos de tal forma que eles possam compor esse corpo. Mas mais do que compor o corpo, eles precisam estar ligados à cabeça, porque é o centro, é a unidade que envia todo o comando para o restante do corpo. Por isso, meus queridos irmãos, não confunda ajuntamento com um culto verdadeiro. Ajuntamento se faz de várias formas. Você pode estar reunido, mas pode não estar prestando um culto verdadeiro a Deus. Veja que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto, dizendo que quando eles se reuniam, se juntavam, se estavam ali presentes um com os outros, ele disse que não era para bem que eles se reuniam, e muito pelo contrário, era para o mal. Veja que é possível estarmos juntos, mas sem unidade. É possível estarmos juntos prestando um culto falso em vez de um culto verdadeiro a Deus. Ajuntamento não é característica de um culto verdadeiro. O que marca um culto verdadeiro é a unidade, de modo que essa unidade se dá por aquele amor que Deus derramou em nossos corações. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz que o amor é o vínculo da perfeição. E aqui a ideia que ele tem é de algo que consiga unir, ligar e fortalecer. Eu lembro que em uma das palestras que eu presenciei do saudoso pastor Russell Shedd, ele disse, fazendo a exposição do texto de Colossenses, que a ideia que Paulo tinha ao dizer que o amor era o vínculo da perfeição, era uma figura que era muito comum naquela época. As embarcações que havia naquela época, elas não tinham o fortalecimento, a fortificação que tem hoje. E muitas das vezes, para manter essas embarcações unidas, manter essas embarcações resistentes às tempestades, às intempéries da vida, eles tinham que colocar uma espécie de corda, uma corda bem forte, bem resistente, que amarrava o barco pelo meio. Aquilo ali é o que ele chama de vínculo. Quando Paulo está dizendo que o amor é o vínculo da perfeição, é que o amor é que não só une a igreja de Cristo, mas é que mantém a igreja de Cristo de pé. É aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos garante resistir às intempéries, às tempestades, os ventos fortes. É o amor da igreja em unidade que faz que ela seja forte. Como disse Jesus, nenhum reino dividido subsistirá. Segunda característica é que esses homens, aparentemente, adoram a Cristo como Rei. E justamente é isso que nós pregamos, que Cristo é o nosso Rei, é aquele que nós, e a própria palavra de Deus testifica, ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, nesse culto falso, para fazermos uma comparação entre o culto falso e o culto verdadeiro, é importante destacarmos que no culto falso há um rei, mas não há servos.
E é isso que caracteriza ou que difere um culto falso de um culto verdadeiro. Como eu disse, a primeira característica de um culto falso é que ele tem ajuntamento, mas não tem unidade. A segunda característica que difere o culto falso do culto verdadeiro é que o culto falso tem rei, mas não tem servos. Aqueles homens estavam chamando Jesus de rei, mas eles não estavam obedecendo e servindo a Cristo. Isso aqui mostra para a gente que é quase que notório, que é quase que comum haver um culto em que nós chamamos Cristo de rei, mas que não prestamos obediência a ele como rei. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: se eu sou Senhor, por que vocês não me obedecem? O que caracteriza esse senhorio, pelo menos para nós, não é o fato simplesmente de dizer que Cristo é rei. É o fato de tornarmos as palavras de Cristo as palavras de um rei. O que é que eu quero dizer com isso? Que não adianta chamar Jesus de Senhor se não obedecermos a Ele. No culto falso, Cristo é chamado de Senhor, mas não há uma obediência, não existe servos, não existe pessoas que lhe prestam um verdadeiro culto. O que nós estamos aqui a discutir é a diferença entre um culto genuíno, um culto verdadeiro, um culto que agrada a Deus e um culto elaborado apenas para satisfazer a aparência, o ego humano. Aqui nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que apesar de Cristo ser chamado de rei, apesar dele ter recebido esse manto de púrpura, apesar de ter uma coroa, não havia obediência por parte daqueles homens. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor, falando pela boca do profeta, ele diz que ele quer obediência e não sacrifício. Não adianta da boca para fora dizermos que Cristo é Senhor, se na nossa vida prática nós não levamos em consideração aquilo que Cristo tem dito em sua palavra. O que eu quero dizer com você é que não adianta ir a um ajuntamento e chamar Jesus de Senhor e quando sair dali você ter uma vida totalmente adversa contra as Escrituras. O que vai caracterizar o senhorio de Cristo na sua vida e na minha vida não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Se Cristo é Senhor, que você obedeça a Ele como Senhor, Senhor e Salvador de sua vida. O culto verdadeiro é marcado pela obediência e não meramente pelas palavras. A terceira característica aqui que também nós podemos observar que há tanto no culto falso como no culto verdadeiro é a questão da adoração. Marcos ele diz que esse grupo de soldados se prostraram, ajoelhando-se, adoraram a esse que era o rei. Porém, aqui nós não temos uma adoração sincera. E aqui nós percebemos a diferença entre o culto verdadeiro e o culto falso. Enquanto o culto falso tem adoração, ele não tem amor. E aqui é o que difere o culto falso do culto verdadeiro. O culto falso pode ter adoração, mas não tem amor. E aqui é interessante porque o que caracteriza a adoração é o amor. Algumas definições para adoração caracterizam a adoração como um amor intenso por alguém ou por alguma coisa. Só que nesse momento nós percebemos que não havia amor. O que havia era apenas uma liturgia. E Marcos faz questão de destacar esse aspecto. Quando a palavra aqui que nós usamos como adoração, ela provém de um termo grego que é proskineo. Marcos usa essa palavra para descrever a ação daqueles soldados. E proskineo não quer dizer adoração, proskineo tem a ver com o ato
a ação de se prostrar. O que Marcos está ressaltando aqui não é que havia ali uma adoração sincera e genuína. O que Marcos está destacando aqui para nós é que havia uma ação de se prostrar em reverência, em sentido ou em aparente adoração, porém vazia de sentido. E aqui nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que Marcos está fazendo uma severa advertência a cada um de nós. Porque é possível imitarmos, é possível criarmos maneiras mecânicas de adoração. É possível nos prostrarmos no culto sem de fato adorarmos a Deus. É possível nos curvarmos diante da multidão, mas sem ter uma sincera reverência a Deus. O que Marcos está nos chamando a atenção, meus queridos irmãos, que o simples fato, a simples ação de se ajoelhar, de se prostrar, isso não caracteriza de fato a adoração. A adoração não tem a ver tanto com a forma, mas com o conteúdo. Não adianta se ajoelhar, voltar-se ao ventre ou curvar-se diante do chão ou se prostrar de uma maneira extremamente humilhada, se não houver um coração contrito e quebrantado. A adoração tem a ver com conteúdo e não com a forma. Há igrejas que adoram, prestam seus cultos sentados, outras em pé, não importa. São questões de conveniência, são questões de costumes de cada denominação. O importante não é a forma, o importante é o conteúdo. Não importa se eu estou pulando, se eu estou ajoelhado, se eu estou gritando, se eu estou prostrado, se eu estou deitado, se eu estou caído. O importante é o conteúdo, como eu estou adorando. Se eu estou adorando realmente com amor sincero e verdadeiro, ou se eu apenas estou reproduzindo uma atitude, um ritual, uma cerimônia vazia de conteúdo. E meus queridos irmãos, não se escandalize, mas é muito comum nos dias de hoje nós vermos pseudos cultos verdadeiros, mas que no final das contas não passa de um culto falso, não passa de um culto que não é recebido por Deus, porque pode até ter o ajuntamento, mas não tem unidade. É pessoa brigando com outra, intrigada. Não vou sentar aqui porque fulano se senta aqui, eu não vou sentar, vou sentar do outro lado. É pessoas querendo aparecer mais do que o outro. Fulano cantou, eu vou cantar melhor do que ele. Eu queria ter mais oportunidade do que cicrano. É uma intriga, uma discussão, uma briga, picuinhas, que no ajuntamento a gente não percebe, mas quando nós paramos para observar, isso se reflete. E ajuntamento sem amor, sem unidade, não é um culto verdadeiro. É apenas uma aglomeração que só nos prejudica. É comum também vermos que em muitos dos cultos, apesar das pessoas levantarem as suas mãos, derramarem lágrimas, chorarem e gritarem a plenos pulmões que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, na vida prática nós percebemos que isso não corresponde à realidade. Que na primeira adversidade as pessoas procuram outras formas de poder se sobressair e não há uma obediência sincera à palavra de Deus. É mais fácil procurarmos jeitinhos para resolver os nossos problemas do que obedecermos à palavra de Deus. Há outros tipos de culto que a gente percebe também que existe adoração. Tem uma banda tocando, tem pessoas cantando. E muitas vezes a gente confunde aquele momento com adoração.
Eu digo, adoração não tem a ver com a forma, tem a ver com conteúdo. Eu posso estar cantando, eu posso estar louvando, mas eu posso estar com o meu coração vazio do amor de Deus. E isso me afasta da presença do Senhor. Nessa tarde, meu querido, minha querida, todos aqueles que me ouvem, eu venho aqui para chamar a sua atenção e lhe questionar, e lhe perguntar, pelo nome do Senhor, qual é o culto que você está prestando a Deus? Seria o culto verdadeiro ou um culto falso? Você está apenas se reunindo ou você está em unidade com a igreja? Você está chamando o Senhor de rei, mas não está lhe prestando obediência? Você acha que por cantar determinadas canções você está adorando a Deus, mas o seu coração está vazio do amor de Deus? Se a sua vida está assim, eu lhe convido nessa tarde a se reconciliar, a buscar sinceramente um culto que agrada a Deus. Um culto que seja um culto racional, como diz o apóstolo Paulo. Um culto em que, de fato, nós não estejamos só juntos, nós estejamos ligados uns aos outros, unidos, em unidade, buscando o aperfeiçoamento uns dos outros. Um culto em que Cristo de fato seja rei, mas não seja rei apenas da boca para fora, que não seja rei apenas lá no templo, mas que Ele seja rei na minha vida, que seja nas minhas palavras, que seja nas minhas atitudes, que seja nos meus pensamentos, que o Senhor exerça a sua majestade, a sua realeza. Que a partir de agora eu de fato possa tomar uma atitude de servo de Deus e prestar-lhe a obediência que lhe é devida. E por último, que nessa tarde você converta aquela adoração falsa, aquela adoração mimética, apenas de aparência, apenas de ritual, em uma adoração sincera. Que o seu coração esteja cheio do amor de Deus, que o seu coração esteja jubilante por servir a Deus, não por aquilo que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Rei sobre todas as coisas. A tarde de hoje é uma tarde para reflexão e para nos prostrarmos, não como esses homens, que se prostraram de uma maneira mentirosa, leviana. Nessa tarde, eu quero te convidar a se prostrar diante de Deus em sinceridade. Em sinceridade de coração, de espírito, de mente e de atitudes. Eu quero te convidar nessa tarde a fazer uma oração comigo e confessarmos, não só com a boca, mas com o nosso coração, que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, e que somente a Ele devemos adorar, e que somente a Ele devemos prestar um culto, mas não um culto falso, o culto verdadeiro, o culto que tem unidade, o culto que tem obediência e o culto que tem amor. É nisso que eu quero te convidar nessa tarde, a orar junto comigo, e pedir que o Espírito Santo de Deus venha converter os corações ao nosso Senhor e Salvador. Pai querido, Deus amado, eu te dou graças pela Tua palavra e te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática todos esses ensinamentos. Te peço, Senhor, que encarecidamente venha a nos fortalecer, que venha afastar de nós, Senhor, a hipocrisia, a falsidade, que venha tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que é mentiroso e que o Senhor possa nos converter a Ti, que o nosso coração esteja convertido a Ti, que nós possamos, Pai amado, Te prestar um culto de verdadeira adoração, de verdadeira unidade, de verdadeira reverência ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, prestarmos um culto que Te agrade, que nós venhamos, Senhor, não só a confessá-lo como o Rei, mas que nós possamos vivenciar todos os dias a Tua majestade.
que possamos andar em obediência e que possamos confiar em Ti, Senhor, a cada momento da nossa vida. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Assim como os anciões, Senhor, que lançam as suas diademas, as suas coroas aos Teus pés e prestam a Ti um culto verdadeiro. Assim, a Tua igreja se prostra diante de Ti e diz: Tu és Rei, soberano sobre toda a terra, Tu é Pai, Tu é todo-poderoso e a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Queremos, Senhor, aqui Te pedir que nos ajude, Senhor, a Te prestar um culto verdadeiro, não de adoração falsa, não de meras rituais, de liturgias vazias, mas uma adoração, Senhor, que venha do nosso coração, um coração puro, um coração transformado pelo poder de Deus. Deus querido e amado, alcança a cada vida que nessa tarde me escuta ou que me assiste e que o Senhor possa fazer com que estas almas, com que estas vidas possam ser alcançadas pela Tua maravilhosa graça. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, pois sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos. Deus querido, tudo é Teu e para Ti é a honra e a glória para todo sempre. Amém.